Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2. Você fica bem informado acompanhando a programação da TV Cidadã. E se perdeu algum vídeo da nossa programação, vai lá na nossa página no YouTube TV Cidadã Alagoas e assiste o vídeo que você quiser. Especialista em direito condominial fala sobre a reabertura das áreas comuns nos condomínios. Olha, gente, isso aí está dando muita polêmica nos condomínios, chegou a informação para a gente, por isso que a gente decidiu ouvir um especialista nessa área. A repórter Juliana dos Anjos conversou com um especialista. Vamos assistir essa matéria bastante interessante. Oi, Valtenor. Oi para todos que estão acompanhando a TV Cidadã. Pois é, Valtenor, a gente volta a tratar aqui no TC News sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus na nossa sociedade. E aí, com a reabertura gradual das atividades econômicas, começa a se discutir também outra questão, que é em relação à flexibilização do isolamento social nos condomínios, principalmente no que diz respeito ao acesso às áreas comuns desses condomínios. E aí, para esclarecer um pouquinho as nossas dúvidas, conversar sobre esse assunto com a gente, nós vamos bater um papo hoje com um advogado especialista em direito condominial, o Dr. Francisco Vasco. Eu convido ele então aqui para a nossa discussão. Dr. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no TC News, por aceitar o nosso convite, para discutir esse tema tão importante com a gente. E eu queria saber, Dr. Francisco, como é que os síndicos eles devem se portar então diante desse cenário, dessa flexibilização das medidas de distanciamento. Há alguma forma segura de permitir então esse acesso, essa utilização às áreas comuns dos condomínios? Até porque cada condomínio tem uma realidade diferente, né? Exatamente, Juliana. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre bom trazer à tona esse tipo de discussão, tendo em vista que nós temos, de um lado, uma pandemia referente ao Covid-19 e, de outro, uma sociedade que vive em condomínio, que trata dos seus problemas, assim como os governantes tratam dos seus governados. Em relação a essa parte específica, como você já bem ressaltou, a flexibilização das medidas pelos governos, seja ele federal, estadual, municipal, ela traz uma reflexão para dentro dos condomínios que acabam por adotar, no mesmo sentido, também a reabertura de algumas áreas comuns. Essa reabertura ela deve ser feita de uma maneira gradual, respeitando primeiramente as características e as peculiaridades de cada ambiente, tendo em vista que os condomínios possuem diferentes áreas, Uma pode ser mais propícia à aglomeração, outras não. Então, basicamente, o síndico, corroborado pelo seu corpo diretivo, ele deve analisar, fazer um estudo pormenorizado de cada área e como ela pode receber os seus condôminos nesse momento de reabertura. E em relação, doutor Francisco, como é que o síndico deve tratar, então, as questões relacionadas às obras nas unidades privadas? Tem alguma regra, tem alguma questão jurídica que deve ser respeitada? A questão das obras e reformas, elas trouxeram bastante dor de cabeça para os síndicos, tendo em vista que algumas pessoas acreditaram que o momento de pandemia seria um momento propício para a realização de obras, quando, na verdade, é um momento para se isolar socialmente e evitar o vírus. Um contraponto a isso é que as pessoas estão realizando um home office, elas estão trabalhando em casa e não podem ser incomodadas com barulhos de obras. Isso vai inviabilizar o trabalho delas. Outras pessoas que gostam de ter o sossego, até por estarem acamadas ou com algum problema, alguns sintomas, e não procurar ainda os hospitais, certamente essas obras vão causar um incômodo grande. Agora, se faça uma ressalva que na mesma toada dessa reabertura, dessa flexibilização, alguns condomínios já estão flexibilizando a entrada de prestadores de serviços para a realização de algumas obras pontuais e, se necessário, desde que sejam urgentes, para aquele momento. É necessário muita responsabilidade, Porque, afinal de contas, como o senhor falou, uma obra implica realmente nisso, em prestadores de serviço que não moram naquele condomínio, frequentando aquele lugar, Enfim, e isso pode trazer risco não só para os moradores, do local onde a obra está sendo realizada, como também para os outros condôminos, para os outros moradores daquele local. Já que a gente está falando então sobre essa possibilidade de reabertura aí, dos condomínios,
dessa flexibilização desse isolamento, existe alguma forma em que o síndico ele pode ser responsabilizado juridicamente por alguma situação grave que venha a decorrer dessa reabertura, doutor? Sim, Juliana, existe sim, porque vamos considerar que no momento normal as decisões elas devem ser tomadas em assembleia de condôminos. Tendo visto o momento da pandemia, a grande maioria ainda não consegue realizar uma assembleia presencial, principalmente, e até mesmo uma assembleia virtual, que inclusive com a Lei 14.010 de 2020, já está prevista essa possibilidade até outubro de 2020. Tá? Mas, em regra, os síndicos ainda estão tomando as atitudes, impondo as medidas nesse tipo de situação. Então, se ele vier tomar alguma medida referente à flexibilização, se ela não tiver um estudo acompanhado, um protocolo de higienização, um protocolo de saúde que acompanhe essa reabertura, certamente ele poderá sim ser responsabilizado por estes atos. Já que o senhor começou a falar aí em relação às assembleias condominiais, eu gostaria de saber como é que está essa questão aí, né? A orientação é que os síndicos continuem mantendo então essas reuniões virtuais pelo WhatsApp. Eu sei de muitos condomínios que estão fazendo também através, né, desse aplicativo. Qual é a orientação nesse sentido? Muita gente tem se questionado em relação ao retorno das assembleias, até porque existem muitas questões pendentes nos condomínios. Quem puder realizar e quem conseguir realizar as assembleias por meio de videoconferência, aplicativo de bate-papo, o faça, porque nesse momento ainda se recomenda o isolamento, o distanciamento social. Tá? Se você não dispõe dessas ferramentas, tenta fazer uma assembleia respeitando, obviamente, o distanciamento entre as pessoas, né? Tenta dar uma dinâmica diferente a essas reuniões, porque não adianta a gente retornar com as assembleias e encher uma sala com 20, 30, 100 pessoas, que o efeito vai ser devastador. Até porque, como eu falei no começo, cada condomínio tem realmente uma realidade distinta, né, doutor? A gente sabe que tem condomínios, edifícios que são menores, que têm uma menor quantidade de unidade, mas tem outros que têm centenas. Então é necessário observar a realidade e procurar a melhor forma de proceder, né? Não existe uma regra, não existe um formato pré-determinado nesse sentido, até porque, como a gente tem falado muito, essa pandemia é inédita para todo mundo, então todo mundo está tendo que se adaptar, está tendo que rever, está tendo que inovar para poder tentar dar andamento aí a algumas questões que são realmente necessárias. Para a gente encerrar então a nossa entrevista, doutor Francisco, eu queria que o senhor passasse algumas orientações, né, ou algumas sugestões, digamos assim, algumas sugestões finais para os condomínios, para os síndicos então, que estão analisando aí essa possibilidade de reabrir principalmente academias, as áreas esportivas e os playgrounds, que eu acho que é o maior clamor dos moradores, né? Sem dúvida. A gente, na verdade, está reaprendendo a viver em sociedade, tá? E esse reaprendizado, ele consequentemente vem para dentro do nosso condomínio. O clamor, ele é grande, nós nos deparamos, seja como membro do corpo diretivo, seja como advogado de alguns condomínios, com os pedidos dos condôminos e até dos síndicos, no sentido de ser possível ou não a reabertura dessas áreas. O que a gente orienta, como você bem ressaltou, que se analise cada ambiente e qual a forma com que eles podem ser liberados. Tá? Além disso, os síndicos eles podem começar a flexibilização a partir das unidades, dos ambientes, das áreas comuns externas, tá? Como os parques de convivência, como o próprio playground, desde que seja aberto, as piscinas, tá? Porque são ambientes que, consequentemente, não causam uma aglomeração, assim como um salão de festas, por exemplo, ou uma área de uma churrasqueira, né, que são propícias a festas, a aglomerações. Então, se ele seguir esses parâmetros, eu acredito que o condomínio pode vir até voltar a conviver da melhor maneira possível. Tá ok, então, doutor Francisco, eu agradeço muito a sua participação, os seus esclarecimentos e também a sua disponibilidade em conversar com a gente. E é isso, Valtenor, nós conversamos agora então com o doutor Francisco Vasco, que é advogado especialista em direito condominial,
sobre essa questão aí da flexibilização, né, das medidas de isolamento social nos condomínios. Alguns condomínios já estudam realmente essa possibilidade, já começaram inclusive a reabrir algumas áreas comuns, mas lembrando que tudo precisa ser feito com muita responsabilidade, né, com o apoio técnico, com o apoio de autoridades sanitárias, de autoridades jurídicas também, para que tudo aconteça da melhor forma e que a gente saia o mais rápido possível desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É com você no estúdio, Valtenor. É isso aí, né? Tem que ter cautela, os síndicos quebrando a cabeça. Gente, síndico, ele é apenas um responsável legal, ele cumpre as determinações legais, como o regimento interno, a convenção e as coisas que também estão acontecendo no mundo externo, que é as leis, né, na área de condomínio nesse tempo de pandemia. Mas você ficou atento e bem informado sobre isso. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço, até lá!